Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma live da Sociedade Gaúcha de Homeopatia para divulgação e promoção do curso que nós estaremos promovendo brevemente, iniciando agora no mês de agosto, sobre iniciação à homeopatia. É um curso rápido, 3 módulos, um sábado por mês, né? Das 8 às 12 e depois das 14 às 18 horas, todos no mesmo dia, todos no mesmo sábado. Essas aulas vão ficar gravadas, essas aulas introdutórias vão ficar gravadas, quem não puder assistir, depois recebe, quem já está no curso vai estar no grupo do WhatsApp, que já foi criado, e quem quiser participar, quem quiser receber as aulas posteriormente, também pode pedir aqui através do chat. Nós vamos abrir para perguntas através do chat, para quem quiser, quem tiver alguma dúvida do que for levantado, né? E dependendo do andamento, se a gente tiver tempo, a gente abre para perguntas orais. Dessa live vão participar a doutora Elisa Monaretti, a doutora Ana Paula Valauer e a doutora Denise Schneider, todas elas competentíssimas homeopatas. Eu sou Érico Dornelles, eu sou o presidente da Sociedade Gaúcha de Homeopatia, formado em medicina no século passado, com alguma experiência de homeopatia, acho que uns 30 e poucos anos de homeopatia. Então, eu vou passar a palavra para a Elisa coordenar a live de hoje. Tudo contigo, Elisa. Tá bom, boa noite. Então, a ideia é que a live seja um bate-papo, assim, para a gente poder. A Ana e a Denise vão poder explicar um pouquinho, assim, dos conceitos básicos, de como é que funciona, de como é que cada uma chegou até a homeopatia, para a gente poder entrar um pouquinho nesse mundo da homeopatia, que é um mundo muito fascinante, assim. Então, a Ana vai começar guiando a gente através dos conceitos básicos e essenciais da homeopatia e vai falar um pouquinho sobre a teoria vitalista, né, Ana? Sim, eu resolvi lá no início. Adorei, Érico, que tu falou que tu é formado no século passado. Quero dizer que eu também sou formada no século passado. Adorei. Vou usar isso daqui para frente. Mas em homeopatia não. Eu comecei no atual século, né? Um pouco depois. Elisa, sim, a gente quando pensou essa live, né? Pensou em introduzir algumas coisas bem básicas, assim, né? Para começar a conversa, né? E aí eu fui atrás do início, né? Aí eu fui atrás de Hipócrates, porque quando a gente fala em teoria vitalista, a gente tem que ir atrás do início mesmo. Hipócrates, né, o pai da medicina, há muitos mil anos atrás, uh, ele já pertencia a uma escola grega, que era a escola de Cos. Existiam duas grandes escolas, né, de filosofia médica na Grécia, a escola de Quinido e a escola de Cos. Hipócrates foi professor na escola de Cos. Vamos falar antes da escola de Quinido. A escola de Quinido era uma escola que a prática e a teoria, os estudos eram focados na doença. A ideia era localizar a doença, encontrar o fator que provocou a doença, isolar o local da doença. O tratamento, ele partia de uma ideia mais mecanicista. Todo hoje o modelo biomédico que a gente conhece, que a gente tem hoje nas nossas escolas médicas, ele, de certa forma, é herdeiro desta escola grega. Mas existia outra escola, que é a escola de Cos, que Hipócrates fazia parte, que era uma escola que tinha uma outra leitura, um outro entendimento. Ela era focada no doente, ela tinha uma percepção mais sistêmica do adoecimento do indivíduo e partia do seguinte entendimento: existe uma força vital que anima os organismos, e a doença nada mais é que uma perturbação dessa força vital. Então, ela ficou conhecida como escola vitalista, né?
porque, enfim, percebia dessa outra maneira, de uma maneira mais dinâmica, o processo do adoecimento ocorrendo de dentro para fora, né? Por conta desse desvio, desse desequilíbrio da energia vital. Nós, homeopatas, a homeopatia é herdeira da escola vitalista, né, Elisa? Como tu estava falando, vamos falar um pouquinho de vitalismo, né? Não tem como não falar, nós somos herdeiros da teoria vitalista. A gente segue, então, por princípio, a existência da energia vital e que a energia vital que anima todos os organismos, ela também regula o processo saúde e doença, né, dos organismos. Sendo que a doença, como eu disse agorinha, né, me repetindo, ela é causada por um desvio, por um desequilíbrio na energia vital. Não sei se alguém quer complementar, senão eu sigo aqui na ideia. Acho que a Denise depois vai também retomar um pouquinho, né? Então, o nosso diagnóstico em homeopatia é um diagnóstico, na verdade, dinâmico. A gente faz o diagnóstico do desvio, do desequilíbrio da energia vital. A gente precisa ver como o nosso paciente ele está com a energia vital afetada, como isso se afetou nele e gerou aquele sintoma nele. Todos os organismos vivos são animados e são regulados pela energia vital, né? Por isso que a gente usa homeopatia nos organismos humanos, né? Mas também nos animais. Denise vai contar todas as histórias agora de veterinária, né, que ela tem uma experiência bárbara. E nas plantas, né? E hoje a gente tem, e aqui na escola a gente hoje já conta com uma agrônoma, né? A gente tem muitos tratamentos homeopáticos para produção agrícola, por exemplo. O que a gente faz aqui é um tratamento muito profundo, e retomando o que eu falava antes, individualizante. A gente precisa perceber como que a energia vital está afetada, o que ela produz naquele organismo. Trocando em miúdos, para nós homeopatas, pouco interessa se o paciente, pouco interessa não, né? Mas assim, se o paciente tem uma rinofaringite, os sintomas da rinofaringite, melhor dizendo, pouco nos interessam, né? A gente quer saber como é a rinofaringite deste paciente. Para nós, interessa saber, por exemplo, que ele só respira com a narina direita. Ou quando ele está com dor de garganta, que ele tem uma sensação de fincada na garganta, ou de pelo na garganta, ou uma queimação. Ou que a secreção dele tem um cheiro muito específico. Essas coisas que, vamos dizer assim, no modelo tradicional pouco interessa, porque, bom, eu já tenho aqui, já vi a garganta hiperemiada, eu tenho aqui já o meu diagnóstico de rinofaringite e já estou satisfeito com isso. Para nós, não, para nós isso é absolutamente insuficiente, a gente precisa ver como isso se expressa naquela pessoa. É assim que a gente chega no nosso diagnóstico, no diagnóstico homeopático, fazendo a individualização desses sintomas, vendo ele como se expressa em cada indivíduo. Porque é pela individualização que a gente vai escolher o nosso remédio, né? E agora eu chego aqui no nosso remédio homeopático, acho que tem algumas pessoas, talvez da farmácia aqui conosco, né? O que é o remédio homeopático? Em primeiro lugar, o nosso remédio é o remédio que tem que cobrir toda essa totalidade dos sintomas. Então, não existe um remédio para rinofaringite, não existe um remédio para ansiedade. Existe um remédio para aquele indivíduo que tem aquela ansiedade, com aquelas características, ou aquela rinofaringite daquele jeito que ele está descrevendo, com aquelas particularidades que numa anamnese comum pouco interessaria, mas para nós muito nos interessa. O remédio tem que cobrir toda essa totalidade. E o remédio nada mais é que um estímulo energético, ele é um input. Ele tem que afetar a energia vital que já está desequilibrada, para que ela se reorganize e encontre um outro patamar de equilíbrio, novamente, para que ela restaure a saúde. A nossa cura, ela é sempre profunda e dinâmica. Enfim,
para finalizar um pouco e passar daí para a Denise e depois voltar e prosseguir aqui na conversa. Esse remédio ele tem algumas características. Ele é um remédio altamente diluído, ele é um remédio dinamizado. Ele passa por um processo, né, de preparação homeopática com centenas e milhares de diluições e sucções e diluições e sucções, até que muitas vezes a gente não vai encontrar mais massa molecular ali. A Lu está botando uma pergunta ali? Depois a gente volta ali? Sim. Depois a gente volta, tá. A gente vai ter um remédio altamente diluído, tá? E depois de passar por todo esse processo de dinamização, muitas vezes a gente não vai encontrar mais massa molecular daquela substância que foi ali diluída, que pode ser qualquer coisa, né, do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal. Os nossos remédios, eles vêm da natureza, mas também vêm, por exemplo, dos nosódios, né, que são produtos de patologias, assim, do escarro da tuberculose, a gente produz o tuberculino, da célula do câncer de mama, o carcinosino. Então, são vários produtos que podem gerar remédios que passam por esse processo. E como é que eu sei o que o nosso remédio vai curar? E aí entra um outro ponto importantíssimo aqui dentro do que a gente vai estudar aqui ao longo dos meses e vai, enfim, discutir muito, que é a experimentação no homem-são, né? A gente descobre como o remédio, o poder curativo do remédio a partir de uma experimentação. Isso significa que uma pessoa sã, um homem são, uma mulher sã, né, vai tomar o remédio, vai tomar a substância e vai observar os sintomas que é produzido no seu organismo. E se entende que os sintomas que são produzidos no homem são os mesmos sintomas que vão curar o nosso paciente doente quando ele apresentar aqueles sintomas, com aquelas particularidades, com aquelas descrições. E aí, só para fechar a minha fala, a gente volta de novo ao início, né? Hipócrates já dizia que existiam duas formas de cura: a cura pelos contrários e a cura pelos semelhantes. A cura pelo contrário, todo mundo conhece, né? Eu tenho uma infecção, eu tomo um antibiótico para tratar aquela infecção. É uma cura conhecida, válida, enfim, vigente, é uma forma de tratamento. Mas existe outra forma de tratamento, que é a cura pelos semelhantes. Eu pego um determinado remédio e administro num homem doente, porque eu sei o que aquele remédio é capaz de causar, gerar de sintomas num homem são, então eu conheço o potencial que ele tem de estimular a energia vital, administro naquele homem doente para que ele reencontre o equilíbrio da energia vital dele e assim processe a cura de maneira profunda, né? Dinâmica, de dentro para fora. Esse é o grande princípio, um dos grandes princípios homeopáticos, similia similibus curentur. Eu sempre me embolo nessa frase. Semelhante cura semelhante. E foi a partir disso, a partir das autoexperimentações, que Hahnemann, no século XVIII, desenvolveu a homeopatia. E todos nós aqui estudamos e lemos e seguimos muito a partir de tudo que ele preparou e deixou para nós, e nós continuamos até aqui com vários outros homeopatas e autores e pesquisadores em homeopatia, com essa deliciosa, né, arte e ciência da homeopatia. Eu acho que eu falei rápido assim para apresentar o que é isso. Espero ter deixado alguma ideia. Não sei se a Lu quer colocar agora ou a gente vai para a Denise. Luciane? Eu coloquei ali no chat, mas eu acho que tu falou muito bem, Ana, essa questão ali do início, né? E eu queria, assim, então, só, né, apontar Oi, vocês estão ouvindo bem?
Oi? Estão ouvindo? Lu, Sim, Lu, abre a câmera para Tá. falar. Oi. Melhor, né? Aham, tá bem, sim. Não, essa questão dessa confusão, né, que eu acho que o fato claro, a grande parte, né, das pessoas não conhecerem essa história, né, médica, e na verdade nós que temos que conhecer, né, é que Hipócrates já falava dessas duas formas de curar. Né? E eu acho que o fato de muita gente dizer, não é científica, não é científica, cai nisso. Né, a escola mecanicista ou alopatia tem uma cientificidade, né? A racionalidade é uma. E estão me ouvindo? sim, uhum, Ah, tá. isso aí. A Ana estava travada a imagem para mim. E, né, a escola vitalista é outro, o raciocínio é outra, a cientificidade é outra, né? Então, aí eu acho que está um grande fator de confusão, e daí tem pessoas, né, que enchem a boca, como eu digo, para dizer que não é científica. Tu não pode querer avaliar, né, uma às luzes da outra, né? São coisas diferentes, né? Então, né, como a Ana colocou assim, muito bem colocado, eu acho que, né, que esse é um grande fator de confusão, e eu acho que é o princípio de tudo, né? São racionalidades diferentes, né? Sim, Então, só, né, uhum, queria realmente sim. E colocar partem de essa questão que está princípios, muito em né? voga, né? Claro, partem de princípios diferentes, né? Princípios diferentes, E são exato. métricas diferentes também. Não Exato, se pode aplicar uma métrica na outra, né? é, Uhum. São perspectivas diferentes. Uhum. mas era isso. Joia. E o Cássio Obrigada. também quer colocar pergunta, Cássio? Já a resposta? Porque o Cássio tem a pergunta e a resposta. Oi, gente, boa noite. Oi, boa noite. Eu queria só introduzir um pouco essa noção da visão do indivíduo que a homeopatia faz, que eu acho importante quando a gente vai fazer uma diferenciação entre a medicina homeopática da alopática, a visão que a gente tem do indivíduo, do doente, né? Que é aquele doente que chega para a gente e está trazendo um sintoma que muitas vezes ele é reduzido hoje, nas especialidades, há um sintoma específico e uma área específica, né? Por exemplo, uma dor, uma febre, uma gastrite. E na homeopatia a gente precisa ver o indivíduo em termos de níveis, né? Emocional, mental e físico. E se a gente não fizer essa avaliação do indivíduo como um todo e não tentar buscar o equilíbrio desde o mais profundo, que seria o mental, depois do emocional e depois do físico, a gente não vai conseguir chegar numa medicina baseada no semelhante, como a gente se propõe, né? Então, seria um aprofundamento da visão da existencial, né? O que aquela pessoa está trazendo para a gente, o que ela precisa realmente de fato. Será que ela está se queixando do reumatismo ou será que ela tem alguma mágoa, alguma coisa que ela precisa também ver ou alguma coisa que está trancando ela, né? Então, eu só queria introduzir esse assunto, se vocês quiserem discorrer mais sobre isso ou tiverem alguma coisa preparada. Não, mas é aquilo que a gente rapidamente falou, né, Cássio, da visão sistêmica, né, da Uhum, totalidade sintomática, né, de uhum, enxergar o adoecimento, o paciente no todo, né, que vai ao contrário do encontrar a doença e localizar a doente, mas olhar para o doente, né, olhar para o doente e entender o processo de adoecimento dele, né, que é complexo, que é dinâmico, que é profundo, que é em camadas, né? Que é o que tu exatamente. está nos dizendo. Uhum. É isso aí. Denise, tu quer falar um pouquinho então sobre a homeopatia como especialidade veterinária e a homeopatia é a primeira especialidade que foi aceita pelo Conselho de Veterinário, né? Oi, boa noite a todos, né? Para quem não me conhece,
sou médica veterinária. Bom, eu me formei na graduação também no século passado, mas como homeopata, faz 15 anos que exerço essa especialidade. Sim, Elisa, a homeopatia foi a primeira especialidade, né, aceita pelo Conselho Federal. Então, desde o ano 2000, nós temos essa especialidade. Mas, agora eu vou falar um pouquinho sobre homeopatia na veterinária, porque a doutora Ana Paula falou, né, desde Hipócrates, ok? Mas na veterinária, quando é que iniciou a homeopatia? Com o próprio Samuel Hahnemann, que é o pai da homeopatia, né? Há mais de 200 anos atrás. Na época, o Hahnemann tratou o próprio cavalo dele com um medicamento homeopático chamado natro muriático. O cavalo dele tinha uma oftalmia, então a história nos diz que a homeopatia na veterinária começou com o próprio, né, Samuel Hahnemann, tratando o seu cavalo. Porque o que ele dizia na época? Se as leis que eu proclamo são as da natureza, elas serão válidas para todo ser vivo, que é o que a Ana Paula falou, né? A cura pelo semelhante é uma das leis da natureza. Então, qualquer ser vivo, nós temos, né? Qualquer ser vivo é regulado, como já foi dito, pela energia vital. Então, plantas, animais, seres humanos, todos, qualquer ser vivo, independente da espécie, pode ser tratado com homeopatia. Mas, só para conceituar também como cultura, o primeiro médico veterinário realmente a ser homeopata foi o William Lux, no ano de 1833. Vocês querem que eu fale sobre a atuação da veterinária agora, Elisa? Quer passar para a Ana? Pode falar um pouquinho sobre a aplicação, Posso? né, Denise? A aplicação da homeopatia na veterinária. Então, vou aproveitar o meu momento de fala, né? A homeopatia na veterinária, ela é vasta, a área que pode ser, né, utilizada. Então, eu particularmente trabalho com pequenos animais. Então, nós podemos usar a homeopatia na área de cães e gatos, grandes animais, animais de produção, que hoje isso está muito em alta, né? Então, a piscicultura, gado de leite, gado de corte, avicultura, suinocultura, todos esses animais para a produção animal que a gente consome, né? Os seus produtos, está se utilizando muito a homeopatia. Por quê? Junto com a agronomia, né? O que a gente busca hoje em dia? Uma pecuária, uma agropecuária orgânica, que não deixa resíduos no ambiente, no solo e, principalmente, esses animais tratados com homeopatia não têm resíduo de antibiótico, de veneno, de carrapaticida nos seus produtos. Então, essa área tá, né, houve uma grande expansão da homeopatia nesta área. Então, é vasta. Então, como já disse, qualquer espécie animal pode, né, utilizar a homeopatia. E com N vantagens. Quais são essas vantagens? O medicamento homeopático, ele tem um menor custo. Tem alguém... Opa, deu. Então, o tratamento homeopático, quais são as suas vantagens? Independente se tu vai usar na medicina humana, né, na medicina veterinária. Os medicamentos homeopáticos têm um menor custo, eles não causam toxicidade, não têm efeitos adversos, não deixam, como eu já falei, resíduos no solo, no ambiente. Então, todos esses produtos de origem animal que nós consumimos vão ter uma melhor qualidade. São de fácil aplicação. Para quem não sabe, animais silvestres, eles facilmente se estressam. Então, a facilidade da administração do medicamento homeopático, ele pode ser colocado na água, no alimento. Por exemplo, em gado leiteiro se coloca no sal mineral. Pode também borrifar, né? Pela via olfativa, o animal pode ter contato com medicamento homeopático. Então, ele é de fácil administração. Isso também é uma grande vantagem. Mas o que eu vejo como a maior vantagem de todos em relação à homeopatia é o que ele proporciona como um bem-estar animal. Como já foi dito, a homeopatia ela trata o indivíduo na sua totalidade.
Então, os animais tratados com homeopatia, eles vão ter um equilíbrio físico e mental, ocasionando o bem-estar, que é o que a gente procura, né? Ele não vai tratar, por exemplo, um animal idoso com uma luxação, uma artrose de patela. Eu não estou tratando somente, especificamente, o joelho daquele animal. Eu vou individualizar e vou tratar aquele animal que tem uma artrose no joelho. Mas com o tratamento homeopático, eu vou ter melhoria de comportamento, do problema ortopédico, né, da artrose dele, apetite, sono. Então, isso que é o bonito da homeopatia. Ela trata o todo, né, e gera no final bem-estar animal, que é o que, e claro, nos humanos bem-estar, que hoje em dia a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Saúde física e mental. Então, tem mais vantagens, né? Passar a noite inteira falando só em vantagens. Essas são as principais, Elisa. Sim. Eu estava pensando numa coisa, já que é para ser um bate-papo, assim, né? E tem vários colegas legais aqui e professores. Se quem tiver disposição, assim, para falar um pouquinho de como a homeopatia, que talvez isso seja interessante, né, para os colegas novos que estão assistindo, como a homeopatia mudou a prática médica ou veterinária, enfim. Quem se anima aí a falar alguma coisa? O que Tu que tá me, melhorou? tu tá me provocando, né, guria? Mas vamos lá. Eu acho que o surgimento da homeopatia tem mais de 200 anos, a gente sabe. O próprio termo homeopatia foi criado por Hahnemann, como também criou o termo alopatia, a cura pelo diferente. A medicina tradicional fazia isso, mas não tinha nome, era medicina, né? Quando o Hahnemann surgiu, final do século XVIII, início do XIX, os métodos terapêuticos eram muito violentos, era sangrias, era purgativos, era eméticos, era aplicação de ventosas, eram métodos extremamente danosos que mais prejudicavam do que ajudavam os pacientes. Os pacientes eram submetidos, os remédios não eram assim, esse remédio é bom para isso, esse remédio é bom para aquilo, misturavam remédios. Hahnemann, quando começou a criar a homeopatia, disse assim, não, eu não confio nem nos farmacêuticos que estão preparando os remédios, eu vou preparar os meus remédios. Então, ele queria a pureza, queria ter certeza daquilo que ele estava fazendo, né? Claro que a homeopatia se desenvolveu, a homeopatia cresceu, a homeopatia apareceu na Alemanha, primeiramente, e depois se expandiu para o resto do mundo. A partir da prática homeopática, em primeiro lugar, era ridicularizado, né? Assim, como é que isso que tu está dizendo, uma substância altamente diluída, altamente não tem mais substância nenhuma depois de tanta diluição que tu faz? E disse, não, eu não sei provar, mas eu sei que funciona. Agora, hoje em dia, os estudos recentes provam que as altas diluições, as ultradiluições têm efeitos biológicos, isso é comprovado na prática. Então, a homeopatia já se sabe que há um poder naquela substância, que não é só da diluição, outro processo é o da dinamização, ou seja, da sucção da substância homeopática. O que aconteceu com a homeopatia? Quase sucumbiu, desapareceu. Isso aí tem uma história por trás também, e é que a gente chama do famoso relatório Flexner dos Estados Unidos, em torno de 1920, né? Existiam nos Estados Unidos, no século XIX, início do XX, várias escolas homeopáticas, alopáticas e algumas escolas que se chamavam ecléticas. Então, escolas de medicina que ensinavam homeopatia. A partir do surgimento dos grandes laboratórios que produziam remédios e começaram a produzir remédios, eles exigiram que o governo dos Estados Unidos, que subvencionava muitas escolas, só subvencionasse aquelas que se adequassem ao currículo que a Associação Médica Americana ia determinar. E a Associação Médica Americana o que fez, assim, a gente vai reconhecer qualquer faculdade, menos as que fazem homeopatia. E isso levou a um declínio da homeopatia. A homeopatia deixou de ser ensinada, deixou de ser propagada nas faculdades de medicina. Onde que ela foi ressurgir? Ela foi ressurgir na Europa, né? O conhecimento nunca desapareceu. O conhecimento homeopático sempre persistiu,
porque alguns médicos dizem assim, não, eu não acredito nesse mecanicismo. Eu não sou dessa teoria que vai curar, porque o corpo humano não é uma máquina. O corpo humano não funciona como uma máquina. O corpo humano é muito mais do que isso. O corpo humano é uma integração. Então, os médicos que não acreditavam nessa teoria do fragmentação, olha, não, o gastro vai tratar a gastrite, o pneu vai tratar o pulmão, o urologista vai tratar os rins. Eu disse, não, olha, nós acreditamos que o ser humano, quando adoece no todo. Então, ele manifesta aquilo que a Ana colocou e que a Denise colocou também. Todos os sintomas que aparecem, a gente tem que saber o que são os sintomas e quais os remédios que pode produzir esses sintomas quando são experimentados. Então, eu acho que a homeopatia mudou a medicina, para respondendo à pergunta da Elisa, mudou a prática médica, ela humanizou, né? Humanizou a prática médica em muitos aspectos, né? Mas, infelizmente, ela foi sendo esquecida, porque as faculdades de medicina, nenhuma faculdade, raramente alguém no currículo de faculdade de medicina ouve falar em homeopatia. E quando ouve falar, em geral, assim, não, é placebo, isso é aguinha, não, isso não funciona. Comigo foi a mesma coisa, eu recebi a mesma mensagem também. Ei, tu vai fazer essa loucura, que a homeopatia não funciona e tal. Até quando eu fui começar a estudar e ler, não, olha, tem lógica, funciona, e a minha Até fazer uma prática, experimentação. sim, a minha prática só confirmou que a homeopatia funciona muito. Bom, eu já falei demais, agora passo adiante aí. Então, Vanusa, não sei se tu gostaria de falar alguma coisa, porque tu tem uma prática tão linda assim, né, de UTI. Como foi assim, se tu pode compartilhar alguma coisa, é, no que a homeopatia melhorou a tua prática médica, assim, para ti? Bom, eu, como a maioria dos que estão aqui hoje, que são homeopatas, eu penso que eu cheguei na homeopatia num momento de decepção, praticamente, né? É. Então, a gente começa a procurar a homeopatia quando a gente vê que aquilo que a gente está fazendo não satisfaz a gente, né? A prática diária, aquele tratamento superficial, sintomatológico, físico, mecanicista. E, e como todo mundo também, eu nunca tinha me apresentado à homeopatia dentro da faculdade de medicina. Então eu saí sem saber, ouvia por alto e ainda bem como o doutor Érico comentou, né? Então a gente acaba chegando na homeopatia normalmente quando a gente já tem anos de medicina, né? E eu comprovei na prática, quando eu iniciei os meus estudos, eu primeiro fui paciente de homeopatia, né? Então eu vi o que a homeopatia podia fazer. E depois eu fui atrás de aprender. Então, quando a homeopatia entrou na minha prática, mudou muita coisa. Primeira coisa, mudou a minha forma de ver o doente. Eu já tinha isso dentro de mim, porque senão eu não teria buscado a homeopatia. Claro. Mas a forma que foi construída a medicina na minha cabeça, eu tive que desconstruir. Então, é um universo novo, é uma outra forma de ver o paciente, é uma outra forma de ver o adoecimento, é uma outra forma de terapêutica. Então, você praticamente começa do zero, constrói novamente uma forma de pensar e de tratar. E na minha prática, sim, mudou completamente. Hoje, eu vejo resultados maravilhosos com a homeopatia. A gente tem os relatos dos pacientes, são os pacientes que voltam, são pacientes que não só têm uma cura localizada, assim como a Denise falou ali, é o problema lá da artrose, é o problema da gastrite, mas a gente vê o paciente trazendo muita questão do mental, do emocional. Você vê adolescentes, né? Eu tenho uma paciente há pouco tempo, uma menina de 13 anos que
né? Veio tratar por questões físicas e depois ela relatou para a mãe dela assim: mãe, eu quero continuar tomando esse remédio que me deixa mais feliz. Então, assim, é um adolescente, né, de 13 anos trazendo isso, né? Então, assim, a gente nota realmente que muda a nossa concepção como médico, muda o nosso conceito de o que nós fazemos e do que nós buscamos. Sim, é olhar E para a eu, saúde, né? isso, e eu pude comprovar, então, também com o uso de medicamentos, em alguns casos que eu pude usar dentro da UTI, porque eu faço UTI neonatal, e eu tive casos em que eu pude usar o medicamento homeopático e com ótimos resultados e com resultados visíveis a todos que quisessem ver. E então realmente assim isso muda muito, muda e nos ajuda e nos dá força para continuar estudando. E a homeopatia é uma especialidade que exige muito estudo, né? A gente tem que estar sempre estudando. Não existe assim, vou fazer o curso e depois não preciso mais. Não, todo dia tem que ler alguma coisa. Todo dia tu tem uma dúvida, todo dia tu volta naquele remédio que tu já usou várias vezes, com vários pacientes, às vezes, mas ele ainda tem uma nuance que você não entendeu. Então, é uma especialidade que tem que estudar bastante. Mas, em compensação, é trabalhosa, é praticamente uma colcha de retalhos que a gente vai fazendo no paciente, mas no final a gratificação que nos dá como médicos, né, e de entender aquilo, o propósito da gente, a vocação da gente, que realmente é curar, eu não tenho nem palavras para dizer o que fez a homeopatia na minha prática. Tu não É me isso. olha pelo canto dos olhos. Tu olha assim. Uni, Tem A que Uni tá tá com o com. microfone aberto. fechar o microfone. Ou o Érico muta ela. Não, eu fecho. Ok. Tem mais algum colega? Tem a Luciária, o Cássio, que trabalham há muitos anos na psiquiatria, a Karen na gineco, assim, que se alguém quiser compartilhar alguma experiência, né, de tratamento usando homeopatia. Eu queria falar um pouquinho, assim, tem muitas coisas, né? Tem muitas coisas, eu acho que, né, muda muitas coisas na nossa prática, mas eu queria falar da capacidade de observação, né, que amplia, assim, de uma forma, né, grandemente, né? A gente passa a observar muito mais, mesmo acho que quem já é observador passa a observar de uma outra forma, né? Eu acho que o fato da gente experimentar, e isso é uma coisa muito legal da experimentação, né? Eu acho que todo mundo deveria passar, é uma coisa muito rica pelo processo de experimentação, né? A gente aprende a se observar, né, de uma forma mais precisa, mais, né, detalhada, e também observar o adoecimento de cada um. A gente cada vez mais tem essa noção da particularidade, da individualidade, então acho que isso é muito rico, né? Tu observar o adoecimento de cada um, as modalidades, depois a gente vai, né, no curso vai ver. Então, isso é muito rico, isso é muito lindo, na verdade, né? A gente ter essa questão, né, da observação. Isso, na verdade, eu acho que isso modifica a vida da gente, né? É a prática clínica, mas é a vida da gente, é o dia a dia, né? Tu passa a observar tudo com mais gosto até, né? Eu acho que até a valorizar as coisas de uma forma diferente, né? E a questão, outra questão que eu acho que é muito importante e que a gente já falou, né, sobre isso, né, é a coisa do não lesar, né, do não fazer, né, algo nocivo, do não, né, ter uma conduta, uma terapêutica que vá, por outro lado, causar,
né, sofrimento de outras formas, né? E uma coisa que eu lembro que a gente comentou é a questão das crianças, né, Elisa? Que, bom, eu sou da área da psiquiatria, a primeira especialização em psiquiatria, né? Elisa também, fomos colegas no século passado, né, Elisa? E já desde o século passado. E assim, a gente atendia todas as idades, né? E a partir de um certo momento, eu já, assim, não me sentia mais muito bem em atender crianças, porque daí tu começava a ver, né, que cada vez mais cedo a gente acabava tendo que entrar, né, com medicamentos que, né, dali a pouco tu via que iam causar outros problemas, e ok, né, às vezes é um recurso, mas como ficou tão mais fácil tratar com homeopatia, né? Então, assim, essa questão do não lesar, eu acho que para mim fez muita diferença, né? Tu entrar com uma terapêutica que tu sabe que, né, não vai fazer mal, né? Se tu errar a medicação, né, a própria medicação vai te conduzindo, né, vai mostrando o caminho, né, porque outras coisas vão aparecer, outros, né, sintomas, outras. Então, eu acho que isso é muito, né, para mim foi algo muito importante, assim, né, na minha clínica. E, então, e tem várias outras, mas eu acho que vou parar por aqui. Então, isso da observação e de não lesar foram coisas assim realmente muito importantes para mim. Isto. Não sei se alguém quer Só vou compartilhar. complementar ali a Lu, né? Porque a gente trabalha com pacientes crônicos, né? Uhum. E em medicina, né? Os nossos pacientes são crônicos muitas vezes. E são lesionais, como a gente chama em homeopatia, né? Eles têm lesão, eles têm, daqui a pouco, já limitações teciduais, né? Às vezes a gente não consegue, por exemplo, retirar o medicamento alopático do nosso paciente, porque ele precisa sim tomar, mas a gente consegue trabalhar com menos medicamento, a gente consegue trabalhar com doses menores. É um outro jeito, né, de não, né, porque às vezes a gente recebe paciente tão medicado que a gente já não sabe o que é do paciente, o que é da doença do paciente, o que é daqueles montes de remédio que o paciente usa. E, de repente poder, como eu digo assim, limpar a prescrição do paciente, né? Isso me dá uma alegria tremenda, né? E a gente consegue fazer isso com homeopatia, a gente vai limpando as prescrições. E mais do que isso, né, Ana, tem uma coisa que acontece que eu vejo assim hoje, o medicamento, a gente que trabalha na psiquiatria, né, o medicamento alopático, ele alivia o sintoma, né? Mas ele não tem uma capacidade de aprofundar melhor, assim. Quando a gente, mesmo que a gente mantenha o medicamento alopático, com a homeopatia a gente consegue dar uma condição de melhora que vai muito além daquilo que a gente chegaria só com a medicação química. Eu lembrei Com agora, certeza. a questão de mudar a lente, né? Mudar a lente, né, da percepção, e a gente trabalha muito isso, né, Gurias e Cássio, né, todos, né, mas assim, o pessoal da psiquiatria, a gente trabalha muito essa questão a ótica da pessoa, né, com isso que a gente, e com a homeopatia a gente consegue mudar a lente, né, é algo de uma clareza, né, então isso é muito, muito rico, né. Acho que a Denise e a Karen querem compartilhar alguma coisa. Sim, eu queria fazer o contraponto, né? Porque vocês, como psiquiatras, o sintoma mental, aprofundamento, mas mesmo dentro da veterinária, com menos sintomas mentais, a gente consegue ter excelentes resultados com a homeopatia. Tu perguntou, né, Elisa, o que mudou na minha vida após a homeopatia? Mudou tudo, porque eu me tornei uma melhor clínica, uma melhor observadora, e a observação na veterinária é muito importante, porque muitas vezes isso os alunos, quem fizer o curso vai aprender,
A gente começa na anamnese homeopática quando o animal está entrando no consultório, está na sala de espera, ou eu que atendo em domicílio, quando eu chego naquela casa, se o animal fugiu, se ele se escondeu, tudo é observação. Então, muitas vezes até a gente melhora, né, com a homeopatia essa observação. Então, muitas vezes eu fico sentada na casa do proprietário, às vezes o dono fala, mas assim, eu consigo ter sintomas ou escolher o melhor medicamento observando o animal, mesmo que o dono não esteja ali, né? E o contraponto que eu queria fazer, que é um mito, né, que a gente escuta muito, ai, a homeopatia demora para fazer efeito, ai, porque não sei o quê. Então, eu tenho, né, resultados maravilhosos em pacientes com doenças crônicas, sim. Pacientes oncológicos, não vou curar, mas eles têm uma sobrevida com qualidade, com menos dor. Pacientes renais crônicos, mas a homeopatia, nos quadros agudos, tem uma resposta fantástica. A resposta dela é praticamente imediata. Então, por exemplo, um animal com uma gastroenterite, a gente prescreve antibiótico. O que a gente diz para o proprietário? Olha, 24 a 48 horas para esse antibiótico começar a fazer efeito. Com medicamento homeopático, muitas vezes eu passei a tarde na casa do cliente. A gente senta ali, vai medicando de 15 em 15 minutos e ele já vai respondendo. Então, a resposta é muito mais rápida, né? Principalmente em quadros agudos. Já tive, então, contar como experiências, pacientes que eu conheço de longa data, cardíacos, claro, eu estou lá no momento certo. Com edema agudo de pulmão, não uso furosemide, não uso um bom remédio homeopático, tu fica ao lado do paciente dando, não morre sufocado, não precisa de outras intervenções. Então, tendo conhecimento, assim, é maravilhoso, né? Principalmente para quadros agudos. Então, é mito que demora para funcionar, né? Quadros agudos é rápido. O medicamento homeopático, entrando em contato com a mucosa oral, olfativa, ele começa a agir. Não é que nem a alopatia, que dependendo do que nós vamos utilizar, a gente tem que ficar esperando, né? Então, mudou tudo na minha clínica e o meu recado, por último, aí seria deixar os outros falarem, é isso. Quem conhece a homeopatia profundamente, mesmo que não seja médico, não seja veterinário, pode ser um outro profissional da área da saúde, ele vai se tornar um melhor profissional conhecendo a homeopatia, mesmo que ele não possa utilizá-la, né? Não é sua especialidade, por exemplo, um fisioterapeuta, um psicólogo, né? Um enfermeiro, mas com conhecimento ele vai ter essa observação, ele vai ter melhor cuidado, né? Vai compreender o paciente como um todo, né? Vai ser mais humanista, mais vitalista. Então, independente da profissão que nós temos, a gente se torna um melhor profissional depois que a gente conhece a homeopatia. Então, esse era o meu recado e o contraponto aí às psiquiatras, né? Que mesmo na veterinária a gente consegue muitos bons resultados. Sim. Karen, Boa noite. Eu parei. Cadê? só falar. Eu sou ginecologista, né? E há mais de 20 anos, quase 25, e eu também trabalho com acupuntura. E assim, eu tive a vontade de fazer homeopatia por indicação até dos... Eu tenho vários pacientes que já se tratavam, né, com homeopatia, daí me despertou o interesse. O que tinha na homeopatia que os pacientes gostavam tanto. E foi muito interessante, assim, porque daí eu me formei faz pouco, né? E casos, assim, complicados que a gente não consegue resolver com alopatia, tu consegue com homeopatia. Eu veio, por exemplo, no mês passado, uma paciente que tinha endometriose, estava passando muito mal de tanto usar anti-inflamatório, analgésico. Passei uma medicação homeopática, repertorizei, a paciente voltou no outro mês muito bem, assim. Diminuiu muito a dor dela, estava muito bem, casos muito... E também no climatério, assim, responde muito bem. Os pacientes que não querem usar terapia de reposição hormonal, resultados muito bons, assim, não é placebo. Não é placebo porque eu prescrevia antes fitoterápicos, eu nunca tive resultado igual
como com a homeopatia. É uma coisa meio impressionante, assim. Eu fiquei muito feliz, assim, e surpreendida com os resultados na clínica, né? E são sintomas muito físicos também, e elas voltam dizendo, eu me sinto melhor, tô mais feliz também. E além disso, o mental melhora, né? Era esse, assim, só queria dar o meu relato aqui. Tá bem, obrigada. A gente já está quase com 1 hora, né? A nossa proposta era que a live fosse até um pouquinho mais curta. Mas se alguém tiver perguntas, alguma pergunta, o pessoal, se quiserem abrir as câmeras, perguntar alguma coisa, enfim. Doutor Érico. Não, eu acho que é melhor abrir para o pessoal, assim, porque a gente vai começar a falar assim, o nosso entusiasmo é muito grande, eles já perceberam, eles já perceberam que a gente é fã da homeopatia, que a gente é homeopata, que a gente cura, que a gente tem relatórios maravilhosos, assim, tá? Vamos deixar mais para quem tem dúvidas, assim, o que motivou eles a virem para a live, virem para o curso, virem para aprender homeopatia. Está aberta, pessoal, todo mundo que quiser falar, Fique à Carlos vontade. Henrique, A Karina, Luciana. a Karina lembrou do hamster que a gente tratou, né? Também. Ai, sim. Eu vou apresentá-la em aula, calma. Tá, não dá spoiler. Os que entraram, pessoal que não é, que eu já conheço, a velharada eu conheço toda, a gurizada nova aí. Carlos Henrique, Janaína, Luciana, Mariana Fraga, Renato Rodrigues, Ana Carla, Bruna. Gente, está à disposição para vocês abrirem e conversarem. Oi, Carlos Henrique, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bom, Bom, Carlos? prazer. Um Igualmente. prazer participar aqui da live. E já estou inscrito no curso de iniciação e pretendo posteriormente começar a especialização. Eu sou médico e atualmente conheci a homeopatia através do curso de pós-graduação Dr. Leire Ribeiro. E já tenho iniciado utilizando algumas medicações, desculpa, com resultados extremamente positivos e ainda atuando como clínico geral, eu tenho utilizado bastante e vendo resultados maravilhosos, então isso despertou interesse e por isso vou começar a fazer parte aqui do grupo da Sociedade Gaúcha. Seja muito bem-vindo. É um Joia. prazer. Então, muito obrigado. A transição bom. da gente da alopatia para a homeopatia é um pouco trabalhosa. Eu confesso que é um pouco difícil, mas depois que a gente começa a pegar segurança, aí vai embora. Renato, quer Não, é falar, verdade. Renato? Eu, de forma geral, já tive a cabeça bastante aberta, até mesmo durante a graduação, então, mas admito que com homeopatia foi novidade totalmente. Trabalhava mais com outros tipos de nutracêuticos, suplementações e funcionava muito bem. E aí, tendo sido introduzida a homeopatia lá no curso e utilizado em mim, em pacientes, e vendo o tamanho dos resultados, me despertou um interesse bastante importante, por isso que agora vou iniciar esse processo. Então, Fizeste a é um prazer faculdade aonde? estar aqui. Eu, na Fizeste a verdade, faculdade eu fiz em Buenos Aires a minha faculdade e recentemente fiz todo o processo aí de revalidação de diploma e desde Sim. dezembro estou trabalhando aqui no Brasil. Eu sou natural mesmo de Porto Alegre, porém morei esse tempo 10 anos fora. Então, agora que eu voltei em dezembro. Então, vocês hablam bem o espanhol? E tem o sotaque. Tem Creo. Sí, creo que Sí, claro. podemos comunicarnos cuando sea. Bueno. Bueno, Renato, quer falar, prazer, Renato? pessoal. Na verdade, assim, a minha primeira formação foi em acupuntura, tá? E depois eu acabei não praticando e acabei indo para medicina do trabalho e medicina do tráfego. Então, há mais de 10 anos que eu não clinico porque eu não tenho vontade de clinicar mesmo na medicina, assim, já trabalhei como clínico, tudo, né? E fazendo medicina do tráfego, eu faço parte de uma junta onde tem um colega que ele é homeopata também. E eu considero ele muito correto, né? Ele é homeopata em outra cidade e ele é apaixonado pela homeopatia.
E eu comecei a conversar com ele, comecei a me interessar, eu já me interessava antes, né? E já levei um filho meu para tratar com homeopatia também, e pretendo levar o outro agora, ou talvez pretendo eu talvez também ajudar ele, porque ele tem asma e com todo o negócio de bombinhas, às vezes eu acho que pode ajudar muito, né? E como surgiu a oportunidade, né? Eu gosto muito da saúde mental também, né? Então eu acabei me interessando pelo curso, já estou matriculado também nesses primeiros 3 meses aí, né? As primeiras 3 aulas, e pretendo continuar depois, né? Mas eu já tenho essa Muito bom. visão assim, mas não teria vontade hoje de voltar a clinicar como clínico, né? A acupuntura eu gosto também, mas acabei não seguindo. Me interessou mais a homeopatia mesmo conversando com esse colega. Legal. A gente tem uma colega que fez aqui na escola conosco, que ela também é da medicina do tráfego, a Martina, de Nova Petrópolis. Como é que é Martina o Oblick. sobrenome da Martina? Oblick. Isso. Martina Oblick. Ela é de Nova Petrópolis. Ela é homeopata. Eu não sei se ela fez tráfego, ela é perita, ela faz perícia, acho que ela faz perícia do Mas ela trabalho. fez tráfego. Eu Ela, não sei, eu não me lembro. Mas pode ser. é... Ah, mas que legal, que Só para te bacana. adiantar, Renato, as doenças autoimunes são o nosso chão, o nosso dia a dia. Então, assim, ó, dermatites, asma, rinites, isso assim, isso é o nosso dia a dia. Se a gente for relatar assim, as curas que a gente tem com paciente asmático, as curas que a gente tem com paciente dermatológico, não para mais, a gente vai a noite toda falando isso aí. Então, acho que estamos no bom caminho. Sim. Não, esse colega que a gente faz a junta na medicina do tráfego, ele é apaixonado pela homeopatia, né? E é uma pessoa muito correta, assim. E então fiquei com uma impressão muito boa sobre a homeopatia e dos relatos dele, né? Fiquei E impressionado pode dizer mesmo. o nome, olha que eu conheço muito homeopata, pode ser que eu conheça. Ele é de Pelotas, ele é Ricardo Burketti. Ah, sim, a gente conhece. Ricardo é nosso velho conhecido, um cara muito competente, um médico Então ótimo. Ricardo, ele é olha, apaixonado, e a gente faz a junta recursal aqui do Detran, né? excelente. E por mais divergências às vezes que a gente tenha na junta, é alguém que eu respeito muito, eu acho incrível a paixão dele pela homeopatia, né? O Ricardo Isso aí me é um motivou muito daí. excelente homeopata, uma formação ótima também. Ele fez a formação junto com a gente em Curitiba. O Sim. Ricardo é muito bom médico, muito bom homeopata também. Estás bem orientado. Bom. Muito obrigado. Tudo bem. Quem mais quer falar? Janaína disse que vai fazer farmácia. Né? Aliás, Ela está terminando a Ela graduação de da farmácia. farmácia. Uhum. tá. Quem mais quer ter no chat? Legal. Andréia? Muito legal o pessoal da graduação aqui conosco também, sabe? Porque é isso, né? Já vai conhecendo, porque não tem acesso durante a graduação, né? A gente vai descobrindo pelos caminhos da vida, literalmente, né? E bem legal, bem legal. A ideia é trazer o pessoal da graduação também. Exatamente. Quem mais quer fazer alguma consideração, alguma pergunta, alguma contribuição? Doutora Universina quer falar? Doutora Universina é um ícone da homeopatia gaúcha e brasileira. Está no ar, Universina? Agora ela desligou o microfone. Tem aqui no chat, Ana Carla, vocês leram? Mais uma colega que trabalha com oncológicos, pacientes É, oncológicos, que é, cuidados paliativos, né? Uhum. bem legal também. Muito. Andréia. Obrigada, pessoal. A ideia era trazer um pouco da ideia, né? Porque isso aqui é imenso. Eu quase disse, mas não disse, que eu pensei assim, não vou dizer, mas agora eu vou dizer. Se quiserem desistir, desistam agora. Isso aqui, né, Érico, Não, é uma Não verdadeira fala. cachaça. não desisto. Não, olha, A gente começa a estudar homeopatia, a gente não para mais, falando sério, né? A gente começa a se encantar nessa medicina, nesta nova medicina, nesta outra medicina, neste
neste paradigma, né? Então, por isso que o Érico falou que a mudança, às vezes, ela é turbulenta, porque a gente vai com aquela cabeça que a gente traz da faculdade, da graduação, das pós-graduações da gente, da prática da gente até então. A gente vai com aquela cabeça. É o que a gente tem, né? E aí a gente tenta encaixar naqueles nossos conceitos. E aí é uma turbulência terrível. Mas quando a gente consegue dar essa volta, meu Deus, isso aqui é absolutamente encantador o tempo todo, assim, a gente é muito, muito apaixonado, né? E quer estudar e seguir estudando cada vez mais, e fazer experimentações, e ir atrás de substâncias novas, enfim, a gente está sempre se movimentando, né? Acho que Ana Paula, a homeopatia, acho que é uma das poucas especialidades que não tem ex-homeopata. Se tu consegue virar, Pois né, virar o é, paradigma que eu digo, a gente se apaixona e não larga, né? Assim, eu acredito que em outras especialidades tu vira um ex isso, ex aquilo, larga a profissão, né? A homeopatia é o contrário. Muitos de nós chegou na homeopatia por uma desilusão do que já sabia, né? A gente está é o no que a Vanessa processo, falou, né? Uhum. né? O que a Vanusa falou, bom, se eu contar como eu entrei na homeopatia, dá vontade de dar risada, ainda bem que eu fui aceita no curso, né? Porque eu também estava desiludida, eu tinha largado a clínica, e quando eu entrei no curso de homeopatia, alguns de vocês sabem disso, eu era vendedora de produtos veterinários, não vou dizer o nome, porque, né? Então, eu trabalhava para uma indústria farmacêutica, vendendo alopatia e ganhando muito dinheiro. E daí eu estava... Ai, uma colega fez o curso de homeopatia, vou ver o que é esse negócio aí que eu nunca tinha ouvido falar. E eu me lembro que a veterinária que me fez a entrevista para eu ser aceita no curso, olhou na minha cara e disse assim, mas minha filha, tu vende medicamento alopático, não sei o que tu tá fazendo, sabe? Eu disse para ela, eu estou decepcionada com a clínica, por isso que virei vendedora, mas tudo que eu vender alopaticamente vai pagar o curso. Eu nunca vendi tanto medicamento alopático na época que pagou o curso. Então, assim, é um contrassenso? Não. Eu decidi, então, vou seguir este caminho. E quando eu me formei em homeopatia, eu larguei o laboratório e voltei para a clínica onde estou até hoje, muito faceira. Então, esse mundo dá voltas, né? Que nem o colega lá que é perito aqui no tráfico, não gosta de clinicar, a gente daqui a pouco encontra uma paixão, como se diz, e a gente, né, volta para o caminho. Ótimo. Thaís Queiroz, a Thaís foi uma colega que terminou o curso, nosso curso agora há pouco. Quer dar um depoimento, Thaís? Como é que tu está na homeopatia? Como é que tu está indo? Ela das médicas que estão aqui, é uma das mais jovens, não desfazendo das outras, naturalmente. Thaís, tu está no ar? Não está. Acho que ela não está. Ou ela não pode falar agora. A Uni também não se manifestou. Ah, Thaís abriu. Oi. Bem, é que eu tô encerrando meu turno aqui. Eu também sou da leva que chegou na homeopatia meio desacreditada, né? Vendo muita coisa que eu não achava que trazia solução e, e me encantei, né? Os meus professores sabem. Hoje eu tenho oportunidade de fazer bastante coisa em agudo com homeopatia e é sensacional. É muito mais rápido que antibiótico, é bem melhor que corticoide. Mas, claro, eu consigo fazer mais com os meus pacientes já, né? Que já tenho uma confiança, enfim, não consigo fazer no hospital ainda. Estamos com um projeto também aqui no hospital. Em breve eles vão abrir um centro de longevidade. E eles querem, a gente vai começar isso tudo com homeopatia aqui no hospital também. Eu vou precisar de todos vocês quando isso começar a acontecer. Que mais? Também agora estou tendo uma oportunidade muito gratificante, assim, de acompanhar alguns pacientes com autismo e homeopatia, né? Para mim, significa bastante, porque eu tenho um filho que tem um transtorno, né, do espectro autista,
E quando as pessoas falam que homeopatia é placebo, dá vontade às vezes de colocar uns relatos assim, né? De um paciente que não fala, que não interage, que às vezes o meu primeiro contato não é com ele, é com a mãe, porque ele não tem estrutura para estar ali para entrevista. E ele melhora, né? Então, esses dias mesmo, um gurizinho de 4 anos, que já estava usando quetiapina para dormir, ah, começou com homeopatia por conta disso. Em uma semana, ele estava indo dormir às 8h30 da noite, dormindo a noite toda. Antes ele tomava quetiapina e ele ficava pulando na cama até as 3 da manhã, né? Então, são essas sincronicidades, né, essas oportunidades que a vida vai nos dando. Eu sou completamente apaixonada pela homeopatia e ah, esses professores maravilhosos que falaram são pessoas muito bondosas, assim, em ensinar a gente, mostrar um caminho diferente, tratar o ser humano e os alunos de uma forma diferente, né? Porque hoje as pessoas que aprendem medicina, eu acho que são muito maltratadas e a gente vai seguindo esse exemplo, né? Então a gente tem que tratar bem o próximo, os nossos alunos, né? Não os meus, né? Os meus professores, mas, enfim. Mas é isso, minha pequena experiência é essa, né? Nem se compara com o resto dos professores. E eu sou muito empenhada hoje em falar mesmo de homeopatia e tentar produzir estudo, porque eu acho que isso faz diferença, né? Não é todo mundo que tem a oportunidade, que nem a gente, de ver e ver que realmente faz efeito, mas para a gente fazer isso aumentar, a gente tem que provar para quem não tem a oportunidade, né? Então, acho que eu, eu penso muito sobre isso. Muito bem, muito obrigado pelo depoimento. Alguém mais quer abrir o microfone, a tela, falar, tem alguma consideração? Nós estamos com 1h e 5 minutos. Só reforçando, então, esse curso de iniciação, nós vamos começar no dia 19 de agosto, agora, um sábado. Esse sábado vai ser o dia inteiro de aula, nós vamos fazer uma apresentação geral para todos os tópicos que a gente vai abordar nesse curso de iniciação, vão ser muito mais aprofundados depois, quando a gente fizer o curso da especialização. Ou seja, isso é uma espécie assim, ó, de pincelada geral para saber o que é homeopatia. Então, nós vamos ver algumas coisas de doutrina, algumas coisas de matéria médica, algumas coisas de repertório, né? Vamos fazer uma espécie de apanhado geral, assim, que vão ser aulas curtas de meia hora, 40 minutos, 45 minutos no máximo, só para, assim, se a gente conseguir botar fogo, incendiar, atiçar a curiosidade, para nós isso vai estar, já vai ser completo, assim, vai ser uma forma de iniciar vocês nessa paixão que a gente vive e com quem a gente convive, assim. Tá bom, gente? Elisa, tu quer encerrar, Elisa? Eu só quero agradecer, então. Agradecer a presença de todos, dos colegas novos. E a gente espera vocês dia 19, então. Quem já está inscrito, quem já está inscrito no grupo já faz parte do Já faz grupo parte de do grupo. WhatsApp. Não sei se já teve acesso, acho que ainda não, né? Da Não, plataforma, acho que a ainda página, não. nós temos uma página no Moodle, que é uma página onde a gente apresenta, bota textos, né, onde a gente coloca as aulas gravadas, né? Essa live vai ficar gravada também, para quem quiser ter acesso depois. E todas as aulas nossas são gravadas e ficam à disposição na página do Moodle ou nos grupos de WhatsApp, né? Aliás, o grupo de WhatsApp é uma grande novidade, o ensino online e os grupos de WhatsApp mudaram a nossa vida. Como diz a Universina, assim, antes a gente só trabalhava um final de semana por mês, porque vinham os casos, os alunos traziam, discutiam. Depois do WhatsApp, a gente trabalha todos os dias, sempre tem alguma coisa. Está acontecendo isso, socorro, me aconteceu isso, que aquilo, que a gente... E aí a gente tem que estar sempre atento e sempre respondendo todas as dúvidas do pessoal. Tá bom, gente? É isso, então. Podemos É isso. encerrar?
Muito boa Boa noite, noite. obrigado pela presença de todos, foi ótimo, acho que a gente conseguiu o nosso objetivo, que era dar uma geral para todo mundo, né? E vamos continuar nos vendo, tá bom? Tá bom. Boa noite a Boa todos. noite, Obrigada, Ana. pessoal. Boa Noite a todos. noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, boa noite. Vai encerrar para todos.